A gente sempre ouve falar que dívida é um negócio muito ruim, mas hoje eu vou te explicar por que algumas empresas elas têm caixa e têm dívida, só que elas não quitam essas dívidas com esse caixa. Esse é o Info Responde de hoje. Primeira coisa que eu queria pedir para você é curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente, você não tem ideia. Então vamos lá. Porque algumas empresas elas têm dívida e têm dinheiro em caixa, dinheiro suficiente para pagar aquela dívida, só que elas não pagam, elas continuam com aquela dívida e com aquele dinheiro no caixa. Porque se a gente for pensar como pessoa física, faz muito sentido se você tiver uma dívida, você pega o dinheiro que você tem, se você tiver dinheiro suficiente, vai lá e quita a dívida, né? Para você não ficar pagando juros. Só que com a empresa não é bem assim, não funciona bem assim. A contabilidade da empresa é bem diferente de uma pessoa física, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu vou deixar aqui alguns exemplos de empresas que têm mais caixa do que dívida. E quando isso acontece, que a empresa tem mais caixa do que dívida, a gente fala que a empresa tem uma dívida líquida negativa. Porque se a gente pegar a dívida bruta que ela tem, menos o caixa, né, menos aí as disponibilidades dela, ela vai ter um resultado dessa conta negativo. Então ela tem uma dívida líquida negativa. E um exemplo aqui clássico que todo mundo utiliza é a Ambev. Ela tem uma dívida líquida negativa, porque ela tem dívida sim, só que ela tem muito dinheiro em caixa e ela não quita essas dívidas. Existem três principais fatores que fazem com que a empresa ela não quite suas dívidas, mesmo tendo dinheiro suficiente para isso. O primeiro fator está relacionado com a contabilidade da empresa, eu já vou explicar mais para frente. O segundo fator tem a ver com o risco e retorno, também vou explicar mais para frente. E o terceiro fator é a necessidade de capital de giro. Bom, vamos começar então pela contabilidade. No Brasil, pessoal, a contabilidade funciona o seguinte, a contabilidade da empresa. Ela tem uma receita, depois vem os custos, depois as despesas. No final, ela tem que apurar o imposto dela, né? Os impostos. E atualmente, aí, basicamente, a empresa paga em torno de 34% de imposto. Diga-se de passagem, é uma carga tributária bastante alta. O que acontece? Os juros da dívida, eles entram como despesa para a empresa. Então, aquela despesa, ela deduz a base de cálculo do imposto, dos impostos. Então, consequentemente, quando a empresa tem dívida, aqueles juros eles vão deduzir a base de cálculo e a empresa vai pagar menos impostos. Então isso, até certo ponto, obviamente, é viável para a empresa, porque ela diminui aí a carga tributária. O segundo fator tem a ver com o risco e o retorno. E o que tem a ver então risco e retorno com a dívida? E é o seguinte, a empresa ela pode contrair dívida de várias formas, né? Ela vai num banco, pega aí um financiamento, ela emite debêntures para o mercado, né? Então isso também é uma forma de contrair dívida. E então existem várias formas que ela pode se endividar. E o que isso tem a ver? Quando ela se endivida, ela aumenta o risco, porque ela está se alavancando, ela está utilizando o capital de terceiros, de credores, para poder pagar as suas operações, né? Ou fazer outras coisas também. E quando ela pega esse dinheiro para poder investir nela mesma, para poder pagar as suas operações, isso é bom para a empresa, porque ela pode deixar aquele dinheiro parado em caixa para uma eventual necessidade de capital de giro que a gente vai comentar mais para frente, e ao invés de usar aquele caixa, ela deixa lá quietinho, parado, e utiliza capital de terceiro. Isso aumenta o valor de mercado da empresa, porque o mercado espera que a empresa, quando o mercado investe na empresa, ele consiga ter um retorno maior do que se a empresa utilizasse os recursos próprios. E um exemplo clássico disso, pessoal, é a empresa Engie, né? Atualmente ela está bastante aí alavancada, muita gente fica até com medo disso, olha para a empresa e fala, nossa, ela está muito alavancada, tem muita dívida. E há um bom tempo atrás ela não tinha muita dívida. E o interessante é que só da empresa adquirir dívida, o valor de mercado da empresa subiu bastante. Então a gente pode ver que quando a empresa adquire dívida, o mercado espera um retorno maior por parte da empresa. E o terceiro fator, mas não menos importante, eu acho que é um dos fatores mais importantes também, tem a ver com a necessidade de capital de giro. Para vocês entenderem, a empresa, para movimentar suas operações, ela precisa comprar de um fornecedor, por exemplo, uma empresa que revende mercadorias, ela compra de um fornecedor, paga aquele fornecedor,
ou à vista ou com um prazo geralmente menor que o que ela vende, Então ela compra a mercadoria, paga o fornecedor e ela estoca aquela mercadoria. Até a empresa poder vender a mercadoria, ela precisa ter um dinheiro para poder movimentar essa operação, para poder pagar o fornecedor, esperar que aquele produto seja vendido, ela consiga ganhar o dinheiro e aí fazer toda a distribuição de despesas e impostos, certo? Então é exatamente por isso que a empresa precisa ter um dinheiro em caixa para ela poder movimentar suas operações. Ela não pode simplesmente quitar suas dívidas e ficar quase zerada de caixa, senão ela não consegue comprar fornecedor, esperar para revender aqueles produtos. E uma coisa interessante, né, é que quando a empresa consegue comprar do fornecedor à vista, ela consegue prazos melhores e ela consegue também descontos melhores. Então ela tendo dinheiro de fato para poder pagar, ela consegue aumentar, vamos dizer assim, sua margem na hora da venda. Mas então beleza, é só a empresa emitir debênture, se financiar no banco, endividar que tá tudo certo, ela vai conseguir aumentar o patrimônio da empresa e vai ser muito bom isso. E a verdade é que não, né? A dívida, ela é boa até certo ponto, porque existem casos de empresas, né, isso não é nada raro de acontecer, que a empresa vai se endividando, ela acha que a dívida está controlada, só que de repente os negócios começam a ir mal, né? Então, uma vez que a empresa começa a ter um declínio aí nas suas receitas, ela começa também a perder o controle das suas dívidas, porque se ela não consegue manter aquela receita trimestral, anual, as suas dívidas elas vão ficando maior em relação ao patrimônio da empresa. Tem uma frase que eu já ouvi no canal do Fábio Faria, o canal dele é excelente, ele explica muito bem as coisas, que dívida é como se fosse o sal na comida. Se você não coloca, fica muito ruim. Se você coloca demais, também fica muito ruim. Então tem que ser na medida certa. Pessoal, e para concluir, eu quero dizer para vocês que tomem cuidado na hora de fazer a sua análise de uma empresa. Eu no começo eu tinha muita dúvida, eu não entendia por que a empresa não pagava suas dívidas. Então eu espero que esse vídeo tenha de fato esclarecido essa parte, por que a empresa não paga as dívidas dela. Então tome cuidado também ao olhar alguns indicadores, né? Como a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, a dívida bruta sobre o EBITDA, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Tome cuidado ao olhar esses indicadores, porque isso depende de empresa para empresa, do setor que ela está inserido, de como que ela trabalha as suas operações, se ela se alavanca um pouco mais, se ela tem um histórico de se alavancar um pouco mais para poder ter um crescimento mais agressivo ou não. Então, olhe tudo isso antes de você investir na empresa e julgar se ela é uma boa empresa ou uma empresa ruim. Pessoal, e esse foi o Info Responde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui pra gente nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Siga a gente também lá no Instagram, a gente está todo dia por lá atualizando vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.